noite, Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o áudio de número 17 do nosso grande seminário de escatologia. Estamos estudando agora o período da tribulação. Meus amados, nós sabemos que o povo judeu está desviado dos caminhos do Senhor desde que rejeitaram ao Salvador, muito especialmente diante de Pilatos, quando os judeus trocaram a Jesus por Barrabás. Ok? Essas coisas podem ser lidas, por exemplo, em Marcos capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 14. Ok? Esse versículo, esse texto, registra quando os judeus, incentivados pelos sacerdotes, pela liderança judaica, a rejeitar Jesus, trocando-o por Barrabás. Quando Pilatos pergunta: que quereis, pois, que vos faça daquele homem a quem chamais rei dos judeus? E eles clamaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos até lhes disse: mas que mal fez esse homem? E eles clamavam mais e mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, meus amados, desde este momento caracterizou-se a rejeição do povo judeu em relação ao Messias, mas João registra no evangelho que leva o seu nome, no capítulo 1, no versículo 11, que Jesus realmente veio para os seus. Jesus foi judeu e veio para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitaram. E aí João revela e nos ensina que todos aqueles que o receberem, receberão também o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus amados, hoje a igreja ocupa o lugar de Israel. Hoje ocupa o lugar do povo judeu, ok? E, portanto, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Os membros da igreja, hoje, desde o tempo da graça até o fechamento da porta da graça, todos os membros da igreja, de qualquer nação do mundo, eles vão compor a grande multidão dos filhos de Abraão pela fé, ok? Mas devemos ter em nossa mente que Israel nunca deixou de ser o povo escolhido e Israel nunca deixou de ser o relógio de Deus, ok? Amados, no período da graça, a salvação dos judeus está condicionada ao Evangelho, como está condicionada a salvação de qualquer outra nação, ok? Os judeus passaram a fazer parte das múltiplas nações que compõem a humanidade, ok? A Bíblia costuma chamar de mar. O conjunto de todas as nações, a Bíblia costuma chamar de mar. A salvação hoje se alcança pela fé, que tem origem na pregação do Evangelho, ok? A justificação diante de Deus é somente pela fé e está acessível a todos, todas as nações, toda a humanidade, inclusive para Israel, da mesma maneira que o é para todas as nações, ok? Meus amados, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça de Deus, meus amados, está disponível a todos, inclusive Israel, mas é através da fé. A Bíblia é muito clara quando se refere à disponibilidade da graça de Deus, sem a qual não há salvação. Paulo nos dá a fórmula exata e correta de como alcançar a salvação pela graça, ok? Podemos ler Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca confessares
ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Meus amados, esse é o processo, esse é o caminho, essa é a maneira, esse é o recurso de se alcançar a salvação, de participar da redenção divina, de sair das trevas para a maravilhosa luz, de deixarmos o reino das trevas e participarmos do reino de Deus. Ok? Isso é através da fé e é disponível para todas as nações, inclusive Israel. Se quiser ser salvo hoje, no período da graça, tem que participar de todo esse procedimento a ser desencadeado pela fé. A graça de Deus, meus amados, ela não faz distinção entre judeus e gregos. Em outras palavras, todos são iguais perante Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 12 e 13, onde podemos ler assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que a salvação ela é individual e ela é para quem se preocupa em alcançá-la. Ok? Nós temos toda uma parte que compete a nós no tocante a participarmos do processo salvífico. O período da tribulação vai coincidir com o período da 70ª semana de Daniel, meus amados. Eu vou colocar o período da 70ª semana de Daniel aqui nesse nosso estudo, estudando as 70 semanas de Daniel, ok? Mas o período da tribulação vai coincidir com as 70ª semana de Daniel, que ainda é escatológica. 69 semanas já aconteceram. A 70ª semana ainda é escatológica. Eu aconselho você a ler esses versículos no livro de Daniel, no capítulo 9, desde o versículo 26 até o 27, onde ele vai falar das 70 semanas de Daniel. Amados, vamos agora voltarmos para o período da tribulação de uma forma específica e nós vamos ver quais são os propósitos da tribulação, ok? Amados, na verdade tudo tem porquê, ok? Nós vamos ver agora os porquês do período da tribulação. Qual a razão, qual a finalidade, qual o princípio da existência do período da tribulação? Amados, o período de tribulação tem suas razões de ser. E vamos apresentar aqui alguns dos propósitos da tribulação. O primeiro propósito da tribulação, meus amados, é promover a recompensa do pecado. O mundo vive no pecado desde a queda de Adão, e tirando do dilúvio, o mundo não tem sido cobrado pela prática do pecado. Então, esse será o período da cobrança. E como se fosse o dia da vingança de Deus pela prática do pecado da humanidade. Um segundo propósito é restabelecer o retorno da comunhão entre Deus e os judeus. Porque já dissemos na introdução desse estudo que os judeus estão desviados como povo de Deus, ok? É como se o relógio de Deus estivesse parado para a nação de Israel, ok? Mas ao final da tribulação, meus amados, o povo de Israel vai se ver acuado e será ameaçado de extinção pelo exército confederado, que estará reunido no Vale do Armagedon, exatamente com o propósito de destruir Israel para sempre. Destruir o povo judeu para sempre. Diante desse iminente perigo
Israel vai se unir e vai fazer um grande clamor ao Senhor. E Jesus vai ouvir esse clamor lá no céu. Esse clamor, meus amados, vai desencadear a segunda vinda de Jesus a esse mundo. Vinda essa na qual Jesus vai salvar o povo de Israel de ser destruído efetivamente, e vai também derrotar os exércitos confederados, incluindo-se o anticristo e o falso profeta. Ok? O exército estará todo reunido no Vale do Armagedon, quando o exército celestial vai se manifestar descendo nas nuvens, e a Bíblia diz que todo olho o verá. A Bíblia revela que Jesus não vai se utilizar de nenhuma arma da forma que nós conhecemos, mas vai derrotar os seus inimigos com um simples sopro da sua boca. Quando Jesus vier, meus amados, juntamente com o seu exército celestial, nós, a igreja, estaremos com ele. Nós vamos fazer parte desse grande exército celestial. Esta é a segunda vinda de Jesus, quando todo olho o verá, e que está registrada no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Esse mesmo momento, meus amados, é registrado também no livro do Apocalipse, capítulo 19, desde o versículo 11 até o versículo 16, quando se refere às vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Ok? As referências sobre esses dados também se encontram em Apocalipse capítulo 16, verso 16, Apocalipse capítulo 19, verso 20 e Apocalipse capítulo 20, verso 10. Ok? E pode-se ainda, se tiver interesse, ler também Isaías capítulo 11, versículos 4. Meus amados, vamos fazer mais um intervalo aqui, prometendo voltarmos com o vídeo de número 18, dando sequência a esse estudo maravilhoso, mas queremos pedir a ajuda de vocês no sentido de divulgar o canal, deixar o seu like, fazer a sua inscrição. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, meus amados, é que vocês, as pessoas que assistirem os nossos vídeos, devem fazer isso na ordem sequencial. Assista a partir do vídeo número 1, 2, 3, porque a sequência ajuda não só na absorção do conhecimento, mas no entendimento do conteúdo, ok? E isso é válido para qualquer seminário, ok? Assistir os vídeos na sequência. Ok, meus amados? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos. E podemos dizer amém? Amém. Deus nos abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz.